Fala pessoal, vamos então aprender como é que funciona o arquivo sequencial aqui no DataStage. O arquivo sequencial é esse ícone aqui, sequential file. A gente clica, segura e arrasta para o nosso workspace. Aqui no nosso workspace a gente dá um nome para esse arquivo. Pronto, demos um nome para esse arquivo. Agora a gente vai configurar. Na verdade, quando a gente não coloca uma linha de output, uma linha de saída, não podemos configurar o arquivo. Então eu vou sair aqui, vou cancelar, clicar com o botão direito, arrastar, pronto. Agora quando a gente abrir o arquivo, virão as opções que a gente tem que configurar para fazer a leitura dos dados desse arquivo. Aqui essa primeira opção, aqui no diretório source, essa primeira opção é a opção onde a gente insere o caminho do arquivo. Aqui a gente pode vir em Browse for File e procurar nos diretórios. No nosso caso, o nosso arquivo de leitura, nosso arquivo de fonte vai estar nesse diretório input, desse arquivo txt chamado clientes. E percebam que esse campo é um campo obrigatório que não tem um valor default, ou seja, ele não tem nenhum valor definido. Então, como ele não tem nenhum valor default, ele fica vermelho até que a gente escreva alguma coisa e aperte Enter. Pronto, escrevemos, apertamos Enter, agora ele está com a cor preta. Esse aqui então é o caminho onde a ferramenta vai lá para buscar os dados desse arquivo. Esse aqui é o método de leitura. O método de leitura ele tem duas opções. Ou ele vai num arquivo específico, como é o caso desse arquivo clientes.txt, que eu vou abrir aqui para vocês verem como é que está esse arquivo de fonte. Bom, nosso arquivo de fonte é esse. Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 registros e um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui são os campos. Os campos ele indicam quais são os campos do arquivo. Bom, depois que vimos isso, agora a gente retorna aqui à configuração da ferramenta. Como eu estava falando, esse método de leitura é o de um arquivo específico. O DataStage também dá a possibilidade de a gente trabalhar com a leitura de vários arquivos ao mesmo tempo. Por exemplo, se a gente tem um fluxo, um processo que despeja vários arquivos num determinado diretório, e o DataStage tem que ler, por exemplo, 2, 3, 10 arquivos de uma vez só, aí a gente vai utilizar esse outro método de leitura de arquivo. Ele pergunta aqui se eu tenho certeza, porque o campo file vai ser apagado e também o campo missing file mode. Eu vou mostrar para vocês mais na frente. Vou colocar assim, então ele apagou. Então aqui a gente tem que colocar um nome padrão para o DataStage fazer a leitura. Bom, retornando, nesse caso a gente vai ler um arquivo específico, que é esse arquivo de clientes. Após isso, a gente tem aqui também para configurar esses campos opcionais. Os campos opcionais, o primeiro deles aqui é o First Line is Column Names, que é justamente o quê? A primeira linha do arquivo é um cabeçalho? No nosso caso é. Tanto é que a gente tem aqui, olha, nossa primeira linha é essa aqui, linha 1. E o que tem aqui? Nome, idade, endereço, cidade e UF. É o que
é a tradução, são as colunas do nosso arquivo. Então, nesse caso que está false aqui, a gente tem que colocar true, porque aí ele vai ler aquela primeira linha e vai rejeitar, e aí o restante das linhas ele vai gravar. Aqui ele pergunta se é para manter as partições, a gente deixa como está no default. Esse aqui é o Missing File Mode. A gente coloca, vamos deixar o padrão e mais para frente a gente vai ver as 3 opções que tem aqui de que a gente pode escolher, a gente pode setar. Esse aqui é o modo de rejeição, no caso está continue. Eu vou colocar também as 3 opções para a gente ver como é que funcionam as 3 opções. E esse aqui é um relatório de progresso da leitura do arquivo. Aqui está definido como yes, eu acho interessante também deixar sempre como yes. Bom, então agora a gente falta configurar as colunas desse arquivo. O DataStage se situar onde que ele vai buscar cada campo. Aqui a gente coloca o nome. O nome vai ser um baixar de 50. Os outros campos são quais? Os outros campos são esses aqui. Nome, idade. Idade vai ser um small int. Outro campo, endereço. Cidade UF. Endereço. Cidade. Aqui a gente coloca UF. No endereço a gente vai colocar baixar. Baixar de 200. Na cidade a gente coloca também baixar de 50 posições. E aqui no F a gente deixa o char mesmo, coloca aqui 2 posições. Beleza, essa é a descrição do nosso arquivo, os campos que a gente tem no nosso arquivo. Vamos dar OK. E agora a gente coloca nosso arquivo sequencial na saída. Por quê? A gente vai fazer uma ligação direta, vai fazer a leitura aqui e já escrever no arquivo de saída. Esse link a gente coloca link 01 e aqui a gente coloca output clientes. Ok, para a gente identificar cada estágio do nosso job. Nesse local a gente tem que definir, como eu falei, né, como está vermelhinho aqui, ele é um campo obrigatório e não vem pré-definido. A gente vem aqui então e coloca browse, para a gente escolher o local onde a gente vai gravar esse arquivo e o nome que a gente vai dar para ele. Vou dar aqui um nome output clientes.txt. Ok, pronto, ele ficou definido aqui. Ao a gente dar enter, ele já vem o nome aqui, fica preto, já está tudo certo. Como a gente definiu as colunas lá no arquivo de leitura e definiu uma linha de ligação de output, aqui nas colunas já vem tudo preenchido, conforme a gente acabou de preencher lá no arquivo de leitura. Aqui a gente vai definir o método overwrite, que é um método que ele, se não existir o arquivo, ele cria, e se já existir um arquivo, ele passa por cima. Ele apaga o que já existe e coloca os dados novos. Mais ou menos assim. Vamos então executar esse job. Antes de executar, a gente tem que salvar esse job. Vou colocar job sequential file. Ok. Está
Salvando dentro de treinamento, ele já está compilando, agora a gente vai executar. Ao executar, a gente dá um Ctrl L no teclado e acompanha a execução do job. Nesse caso, o job teve um problema de warning. Apareceram vários warnings aqui, como a gente pode ver, essas selecionadas. E nenhuma linha foi passada de um lado para o outro. Por que isso aconteceu? Porque a gente não configurou aqui no arquivo o formato em que o arquivo vai ser lido. Porque, por exemplo, o nosso arquivo aqui, ele é separado pelo quê? Por esse ponto e vírgula aqui, ó. A gente tem que informar que esse ponto e vírgula é o separador de cada coluna do arquivo. Vamos então retornar para o nosso job e fazer a alteração que ficou faltando. Esses aqui são os valores padrão. Sempre que você colocar um sequential file no workspace, vai ter esses campos aqui preenchidos. Vamos colocar delimiter. No nosso caso, é justamente o ponto e vírgula. Quote, não temos nada. Não. Ok, vamos para ok. E executar o job. Yes. Pronto. Vamos ver a execução, monitorar a execução com nossa janela de log. Percebam aqui que já se passaram 5 linhas de um lado para o outro. Finalizou a execução perfeitamente. Aqui a gente pode visualizar por aqui os dados que foram preenchidos nesse arquivo de output. Certo? Vamos abrir. Pronto, abriram 5 registros. 1, 2, 3, 4, 5. Dinarte, J, Normando, Inara, Janaíra. Aí a gente vem aqui no nosso output para verificar o arquivo que foi gerado. Aqui, ó. Output clientes. Olha só. Os registros foram gerados com quote. Quote é esse aqui. Aspas duplas. Quote double. Perfeitamente. E separados por vírgula. Delimiter desse arquivo de output é a vírgula e o quote. Isso a gente verifica também na hora que vai escrever. Format. Nosso format está como default. Default é o quê? Coma, que é a vírgula. Quote double, que é justamente aspas duplas. Então o texto fica por dentro do quote e o delimitador de cada coluna é a vírgula. Percebam que aqui não veio o cabeçalho, porque a gente suprime a escrita do cabeçalho. Bom, agora a gente vai testar, a gente vai executar em outro cenário nesse campo aqui, Missing File Mode. Aqui está ok. Se a gente definir, por exemplo, Missing, esse arquivo não existe lá no input, nesse diretório. Não existe esse arquivo clientes _missing.txt. Então, se essa opção tiver como ok, definida como ok, no momento da execução, mesmo que o arquivo não exista, vocês vão ver o que vai acontecer. O job vai executar, não vai encontrar o arquivo e vai finalizar sem abortar, vai finalizar corretamente, porque cada cenário é diferente. Existem cenários em que você não pode abortar o seu job por conta de não existir arquivo, certo? Aqui, ó, nenhuma linha foi passada. Agora, no nosso output, se a gente abrir esse arquivo output clientes, a gente vai perceber que não tem nada escrito. Por que não tem nada escrito? Porque a gente definiu aqui, ó, um overwrite. Se aqui tivesse definido como append, não teria problema. Por quê? Porque não escreveria no arquivo e nem apagaria o que já tem. Como é overwrite é a gente sobrescreve o que existe, então acabou que
sobrescreveu com nada, então ficou apagado o arquivo. Beleza. Modificando essa opção aqui de Missing File Mode para, por exemplo, erro, quando a gente executar o job onde não existe um arquivo relacionado, percebam o que vai acontecer. Olha, já deu um erro aqui, justamente indicando nenhum arquivo foi encontrado nesse diretório. E dá vários erros. Então, como eu falei, existe um caso em que, se não tiver arquivo, não tem problema, pode executar perfeitamente. Já outro caso, se não tiver arquivo, tem que dar um erro. A outra opção que a gente tem é modo de rejeição. Por exemplo, se um registro não está perfeito, na sua escrita, por exemplo, eu vou editar esse aqui, do Normando. Vou colocar, ao invés de colocar um ponto e vírgula, vou colocar 2 pontos. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, continue. Ok. Temos que alterar aqui também o nome do arquivo, para ele poder encontrar o arquivo de clientes. Ok. Aí vamos executar. Vejam que veio aqui esse campo idade. Quando a gente abre no output, a gente tem aqui 4 registros. Por quê? Porque ele simplesmente ignorou aquela falha no Normando, mas também ele ignorou a linha. Só que nesse caso, a gente não tem nada que indique qual é o cliente que ficou de fora. Como é que a gente faz para saber qual é o cliente que ficou de fora? Ao invés de colocar continue, a gente coloca output. Aí ele vai precisar que a gente clique com o botão direito e tire mais uma linha, que é a linha de rejeição. Então vamos colocar aqui um outro arquivo. Vejam, um outro arquivo sequencial. Eu vou definir para ele um nome aqui. Vamos no browse, output, ok. Clientes rejeitados, vou colocar em cima desse arquivo. Clientes rejeitados.txt, ele vai sobrescrever também. Então, ok. Quando a gente executa novamente esse job, a gente vai ter esse resultado. Olha só nosso resultado aqui. Ele dá um warning, falando que teve um problema na importação, certo? E a gente pode verificar o arquivo de rejeitados. Aí, ó, veio justamente a linha que estava defeituosa, digamos assim, que é essa aqui, que não tem um ponto e vírgula na separação entre as colunas. Mas no output, perfeito. Os registros que não estão defeituosos vieram corretamente, certo? Um outro caso que a gente tem é o que? Output, esse aqui é o de falha. Caso exista um registro defeituoso, o que a gente vai fazer? A gente tem que falhar
a nossa execução. Então vamos ver. Fala que não permitido o modo de rejeição. Okay. A gente tira então o nosso output de rejeição. Beleza. Yes. Compilou agora. Vejam aqui que o nosso job abortou. Então ele nem passou para frente. A gente vai lá no arquivo de output. Ele só conseguiu passar os registros antes do registro defeituoso. Veja, temos aqui o normando, que é onde tem os dois pontos. Só passou o registro do dinart e do j. É assim que funciona então essas características da ferramenta. O normal, o padrão é que continue. Esse relatório de progresso, que está definido como yes, a gente pode acompanhar ele em que momento? No momento que a gente tem um arquivo mais volumoso, digamos assim. Um arquivo mais volumoso. Aqui nesse caso a gente não consegue. Por quê? Porque esse arquivo é muito pequeno, é de 1 KB. Mas eu tenho aqui um arquivo que eu repliquei, clientes massa, que tem 272 KB. Nesse caso a gente já consegue perceber a diferença, perceber do que se trata esse relatório de progresso, certo? Então vamos ajustar aqui a nossa, ajustamos o massa, beleza, vamos executar então o nosso job. É o clientes massa que vai sair no output clientes. Vamos executar. Vejam que finalizou a execução, temos 5.060 registros, 272 KB. Aqui, ó, o relatório de progresso é esse aqui, ó. Ele vai informando para a gente em quantos % de leitura já foi passado do arquivo. Isso é interessante, porque quando a gente tem milhões e milhões de registros, a gente vai sabendo ali gradualmente como vai sendo lido e mais ou menos em quanto tempo deve terminar a execução. É mais para um relatório mesmo, para a gente fazer o acompanhamento. Então, por enquanto, para a gente dar um embasamento